Vamos falar do impacto da folga dos anéis de desgaste na performance da curva head vazão da bomba centrífuga. O que ocorre com a curva da bomba quando existe uma folga além da normal entre os anéis de desgastes? Então, para começar aqui, estamos ilustrando aqui uma bomba axial split case, onde nós observamos aqui o anel rotativo e o anel estacionário, que fica na carcaça. Essa bomba aqui está sem a parte superior de propósito. Então aqui está o impelidor e aqui, nessa região, o olho do rotor, ok? Então está aqui o olho do rotor, a região de baixa pressão, que é essa aqui. Então a região de alta pressão está na parede do rotor, na parte interna, mais interna da bomba. Então, quando os anéis de desgaste apresentam folga além do padrão, isso pode causar vazamentos internos, reduzindo a eficiência hidráulica do equipamento. Consequentemente, a curva head, em função da vazão, apresentará queda de altura manométrica e alterações no ponto de operação e piora no desempenho geral da bomba. Então, quais são os fatores que influenciam no vazamento, né? Então, vamos falar agora sobre esse vazamento que existe entre os anéis, que quando passa de um determinado valor, ele passa a ser muito inconveniente. Então, vamos falar primeiro do fator folga radial, que a gente vai chamar pela letra H. Então, uma pequena variação tem grande impacto, pois o vazamento é proporcional à folga radial elevado ao cubo, ok? Então, qualquer incremento na folga radial, isso representa um agravante em termos de vazamento com o cubo dessa folga, com o aumento do cubo, com o cubo da folga. A pressão diferencial. Quanto maior a pressão entre os lados do anel, maior o vazamento. Então, isso também é uma informação importante. Então, quanto maior a pressão de descarga da bomba, maior o meu vazamento também, porque está relacionado com a pressão entre a pressão de descarga e a pressão da sucção da bomba. A viscosidade do fluido. Aí já tem uma relação inversa. Fluidos mais viscosos vazam menos, porque tem dificuldade de passar na região da folga, né? Então, a fluidez do fluido diminui e com isso eu tenho uma menor perda. E desgaste do anel. Com o tempo, o aumento da folga por erosão ou abrasão eleva o vazamento. Então, quanto maior o desgaste, claro, consequentemente, a folga aumenta, não é isso? Então, vamos ver então aqui graficamente o que a gente está falando, né? Então, essa folga, ela é definida por esse valor aqui. Então, aqui eu tenho um anel rotativo, vou botar aqui na parte mais interna eu tenho o anel rotativo e na parte externa eu tenho o anel estacionário. Isso aqui está a vista frontal e aqui está a vista lateral. Então, anel estacionário e anel rotativo, está aqui internamente. E tem os parâmetros aqui que é importante na formulação desse vazamento. Primeiro, a folga existente, a folga radial existente, que a gente chama de D é o diâmetro interno do anel estacionário e D minúsculo estamos chamando de diâmetro externo do anel rotativo. Então, essa folga é a diferença desse diâmetro dividido por 2. E tem o diâmetro médio, que a gente vai considerar também na fórmula, que é a média dos diâmetros externos, DE mais D dividido por 2, ok? Então, esse diâmetro que vai ser levado em consideração de agora em diante vai ser o valor médio entre DE e D minúsculo. E L, que é o comprimento no sentido longitudinal. Então, é o comprimento relativo aos dois anéis que têm em comum. O anel estacionário e o anel rotativo. Então, esse comprimento vamos chamar de L. Então, uma fórmula básica de ver o vazamento, uma estimativa desse vazamento, vamos chamar assim, que os anéis têm várias configurações, têm vários arranjos, a bomba tem várias velocidades específicas. Então, de uma forma de ter uma percepção do que acontece, podemos utilizar essa formulação. Então, o vazamento pode ser estimado por fórmula derivada da equação de fluxo laminar entre superfícies paralelas.
aqui está uma versão simplificada dessa forma. Então o vazamento, que vamos chamar de Q, é o produto de π vezes o diâmetro médio do anel, vezes a folga radial elevada ao cubo, vezes o ΔP, que é a diferença de pressão nas faces dos anéis, ok? Entre a parte interna da bomba e o bocal de sucção. Então está aqui o ΔP, dividido por 12, vezes a viscosidade dinâmica do fluido e o comprimento axial da folga. Então esse resultado aqui dividido por esse aqui. Então está aqui a formulação para fazer uma estimativa do vazamento entre os anéis. O que a gente tem que observar aqui é o seguinte: pode verificar que todos os valores aqui são constantes, né? Então são constantes. Isso aí, valor aqui, não tem variação. E a gente observa que o vazamento está diretamente relacionado com ΔP. Você tem π, o diâmetro médio, a folga radial, a viscosidade e o comprimento axial da folga. Então, se você mantiver esse valor, você vai ver que esse vazamento tem uma relação direta com o ΔP. Então, como é que isso nos impacta? Quanto menor o head, maior a influência do vazamento. Quanto maior o head, perdão, ou quanto menor a vazão, maior impacto a gente vai ter no vazamento entre os anéis, ok? Então, para comparar, vamos ver aqui o que acontece com uma bomba em vermelho, uma bomba que saiu da fábrica, com folga padrão, tudo direitinho, ajustado, a bomba supernova, e na cor aqui roxa, essa mesma bomba já usada, já bastante, já com folga significativa nos anéis de desgaste. Então, o que você vai perceber é que quanto menor o valor da vazão, maior a diferença de head. E também, se você fixar o head, você vai ver uma diferença significativa nas vazões também, ok? Então, na condição da bomba usada para a bomba nova, você vai ver uma diferença que vai reduzindo à medida que a vazão vai aumentando. Por que isso? Porque o ΔP vai reduzindo. Então, você vai observar, uma maneira de você verificar a folga de anel é comparar essas duas curvas, ou seja, você ter a assinatura, ter o protocolo de teste da bomba nova ou reparada e testada para a bomba usada, muito usada, por sinal, né? Então, você vai ter um comportamento dessa natureza. À medida que as vazões vão aumentando, a curva tende a se aproximar, ok? Essa diferença vai reduzindo. Isso é típico de folga de anel. Então, quais são os prejuízos então causados pela folga excessiva nos anéis de desgaste? Em primeiro lugar, perda de eficiência hidráulica, né? A folga excessiva permite maior recirculação do fluido da zona de descarga para a zona de sucção, o que reduz a vazão útil e a altura manométrica da bomba. O aumento do consumo de energia. Como a bomba precisa trabalhar mais para compensar a perda de rendimento, o motor consome mais energia, elevando os custos operacionais. Então, folga de anel significa dinheiro jogado fora. E a gente precisa saber qual é o momento certo de intervir nessa relação custo-benefício, ok? Então, qual é o momento certo de trocar o anel? É quando a bomba já está totalmente falhando, quebrando o selo, quebrando o mancal? Não, de repente a gente tem um sinalizador para fazer essa troca precocemente. Vibrações e instabilidade mecânica. A folga exagerada pode causar desequilíbrios e vibrações, que afetam o alinhamento e a integridade dos componentes internos. Então, a folga do anel faz com que eu perca a rigidez do conjunto rotativo, aumentando a vibração, consequentemente, reduzindo a vida útil de selo e mancais da bomba. Desgaste acelerado de componentes críticos. O fluido recirculando pode causar erosão no rotor e na carcaça, aumentando o desgaste e reduzindo a vida útil da bomba. Isso é muito, muito comum. Quando essa folga é exagerada, existe o rotor pode chegar a um nível de desgaste e o corpo da bomba de tal forma que não dá mais para aproveitar. Tem que fazer uma troca integral do rotor. Bem, quero agradecer então por essa exposição, por chamar a atenção desse aspecto que é muito importante.